Bem-vindos ao meu canal, estou aqui com mais um vídeo de ensino e vamos falar hoje sobre Sofonias, Naum e Abacuque. Então nós já havíamos falado anteriormente sobre Ageu, Zacarias e Malaquias. Então Ageu, Zacarias e Malaquias são três profetas menores que profetizaram ao reino, a Judá, ao povo de Judá. Porém, eles são profetas que profetizaram no período pós-exílio, ou seja, a palavra profética deles foi no contexto do retorno do povo do cativeiro da Babilônia. Então, esses três profetas profetizaram no contexto do retorno dos judeus. Nós vamos ver hoje Sofonias, Naum e Abacuque, que eles vão profetizar no período antes da invasão de Jerusalém da Babilônia, antes desse povo ir para o cativeiro. Então, do finalzinho do Reino Sul, um pouquinho antes de Jerusalém ser destruída. Esses três profetas, eles profetizam ao reino de Judá nesse período. Então, são profetas que profetizaram do ano de 600 antes de Cristo para cá. Então, são profetas específicos do reino de Judá. Por quê? O reino sul foi invadido e destruído pela Síria por volta do ano 700 a.C. Então, aqui já é um século depois. Então, esses três profetas, Sofonias, Naum e Abacuque, eles são específicos do reino de Judá. Então, nós vamos ver que Sofonias, ele fala do juízo do Senhor, Naum fala da condenação de Nínive e Abacuque ele vai falar da fé na tribulação. Então, a gente vai ver que cada um desses profetas, eles têm a sua particularidade, eles têm um tema específico, eles têm um público-alvo específico no período do reino de Judá. Porém, são profetas que viveram no mesmo período de tempo, são profetas contemporâneos, por isso que nós agrupamos os três para estudar os três ao mesmo tempo. São profetas do reino de Judá, né? E o período histórico que eles estão vivendo é o fim do Reino Sul. Então, eu coloquei aqui para a gente relembrar, 1051 a.C., eu tenho o Reino Unido de Israel, o período em que as 12 tribos eram governadas por um único rei, Saul, Davi, Salomão. Em 930 a.C., esse reino se divide, né? Então, eu passo a ter o Reino Norte, que são as 10 tribos do norte, e eu passo a ter o Reino Sul, que são as tribos de Judá, Benjamim e Judá, em Jerusalém. Então, o Reino Norte, nós já vimos, ele vai ser invadido pela Síria em 722 a.C., né? Eles vão ser completamente destruídos pela Assíria, né? São as 10 tribos perdidas, extintas, eles não voltam assim como o povo de Judá volta. Já o Reino Sul, ele vai resistir nesse período do domínio assírio, né, por conta do reinado do rei Ezequias, que nós vamos ver mais adiante, e ele vai até 585 a.C. Então, qual é o período que esses três profetas estão profetizando? É esse finalzinho do Reino Sul, de 600 para o período da destruição de Jerusalém por parte da Babilônia. Então, para a gente poder situar mais ainda e ter uma clareza maior dos fatos históricos, eu coloquei aqui os 8 últimos reis. Então, a gente tem Ezequias, Manassés, Amon e Josias, que são reis, os últimos reis que governaram antes do período do Império Babilônico. E nós temos Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, que já estavam governando no período que no Oriente Médio estava se levantando o Império Babilônico. Então, o que eu fiz? Esses três profetas, eles vão profetizar nesse período de Josias, de Jeoacás, então é nesse finalzinho. Então, para a gente ter uma ideia do anterior e do posterior, eu falei aqui um pouquinho sobre esses outros reis. Então, o que vale destacar sobre esses últimos reis do Reino Sul, o reino de Judá, de Jerusalém, né? O rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei que promoveu uma grande reforma, uma reforma política e social, né? E o pai dele, que era Acás, foi um rei muito ruim para Jerusalém, para o povo de Judá.
Então, quando Ezequias vem, ele faz uma reforma. E é por conta desse temor ao Senhor que ele resiste a Senaqueribe. Se vocês verem lá no segundo livro de Reis, a partir do capítulo 18, conta como Jerusalém resistiu ao cerco dos assírios, à investida de Senaqueribe, como que resistiu. Então, isso foi por conta do temor ao Senhor que ele permaneceu. No mesmo período dele, foi o período em que o Reino Norte foi invadido e destruído pela Assíria. Depois dele vem Manassés, então o filho dele. Então, ele foi um ótimo rei, mas o filho dele foi o pior rei de Judá. Então, Manassés foi um rei muito ruim, um rei extremamente idólatra, assim como Amon, o filho dele, que é o rei seguinte, que eu nem coloquei aqui. Então, foram reis extremamente idólatras. Manassés sacrificou os próprios filhos recém-nascidos a Moloque. Então, foi um rei que cometeu coisas abomináveis, né, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Manassés, diz a tradição judaica que Manassés mandou serrar o profeta Isaías ao meio, mandou serrar o profeta Isaías. Então, foi um rei muito ruim. E por conta da malignidade de Manassés e de Amon, que foi o rei seguinte, né, foi decretada uma palavra profética de condenação sobre o reino de Judá. Então, o que acontece? Logo depois de Amon vem o rei Josias. O rei Josias, ele acha os escritos, né, de Isaías, ele passa a fazer a leitura da lei e depois de ler a lei, ele promove uma reforma também no seu governo, uma reforma religiosa, ele restaura o culto, porém, isso não foi suficiente, né, para invalidar essa palavra que já havia sido decretada, por conta da malignidade de Manassés e Amon. Então, é importante a gente saber desses detalhes, né? Josias também fez uma reforma. Foi durante o reinado de Josias que Sofonias vai trazer a palavra profética de juízo de Deus, porém, apesar dessa reforma que ele fez, ele tem paz no reino dele, mas Deus não volta atrás com a palavra decretada de destruição para o povo de Judá. Então, Sofonias vem do hebraico Deus esconde. Então, toda palavra que termina com Ias, ela vai vir de... Ias significa Yavé, né? Então, aqui, Yavé esconde. Sofonias, ele vai trazer a palavra profética dele durante o reinado de Josias, que nós vimos anteriormente, que estava promovendo uma reforma, né, religiosa, porém Deus estava decretando seu juízo por conta da malignidade dos dois reis anteriores, o pai e o avô dele, Manassés e Amon. O tema do livro de Sofonias é o dia do Senhor, é um decreto de destruição, o juízo do Senhor. Ele repete essa palavra do dia do Senhor por 9 vezes no seu livro. Inclusive, isso vai ser citado em Mateus por Cristo, né? Então, Cristo, quando vai lá em Mateus 24, ele é citado por 2 vezes, Mateus 13 e Mateus 24. Em Mateus 24, quando Jesus vai falar dos últimos dias, dos dias finais de dores, ele vai usar essa mesma frase que o profeta Sofonias repete por 9 vezes no livro dele. E outro detalhe importante é que Sofonias tem raiz na nobreza. A gente vê lá, quando começa o livro, ele começa a falar da descendência dele. Então, ele é um parente de Josias, é um parente distante de Josias. Isso significa que ele tinha noção do dia a dia no palácio, a rotina do palácio. Então, ele estava dentro daquela rotina política do reinado de Josias. Então, é uma palavra de juízo do Senhor. A gente vai ver aí a divisão no livro. Como é que é essa divisão no livro, né? A gente vê no capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 8, o juízo para Judá. É quando Sofonias vai trazer a palavra de condenação para o povo de Judá por conta da malignidade dos reis
anteriores. Então, ele vai falar do juízo de Deus que vai consumir todas as obras perversas. E no capítulo 3.9 até 3.20, ele vai começar a falar da promessa de restauração, né, do reino de Cristo, que seria o reino estabelecido para restaurar, né, o povo de Judá, para restaurar a sorte dos judeus. E aí a gente entra em Naum. Naum, ele vem do hebraico consolador, né? Ele vem um pouco depois de Sofonias. Sendo que, apesar de Naum ser um profeta do reino de Judá, ele é um profeta que ele até vai falar um pouco palavras para o reino de Judá. Porém, a palavra dele, o foco maior vai ser Nínive. Então, ele vai vir com uma palavra profética contra Nínive, uma palavra de condenação contra Nínive, que era a capital da Assíria. Então, a gente já tinha visto Jonas, que já tinha vindo com uma palavra profética para Nínive, que se arrepende e não há destruição. Porém, quando Jonas vem com a sua palavra, ele vem com uma palavra de arrependimento. Aqui, Naum, ele já vem com uma palavra num tom diferente. Ele já vem com uma palavra de condenação para Nínive, porque já tinha sido dada a oportunidade, eles já tinham se arrependido, porém, eles voltaram àquelas mesmas práticas. Então, ele traz uma palavra de condenação contra Nínive, e principalmente por conta da destruição do Reino Norte. Então, o que acontece? Nínive era uma das cidades mais importantes dessa época, do período do reinado do rei Josias. Por quê? Porque era a capital da Assíria. Então, era uma das cidades mais importantes. E essa palavra de condenação de Deus, a gente vê lá no livro do profeta Naum, é por conta da destruição do povo de Israel, que era o quê? As tribos do Reino Norte. As tribos do Reino Norte, elas foram completamente destruídas pelos assírios. Então, é uma palavra específica de uma condenação contra Nínive. E no final tem uma... Ah, não, esse aqui tá errado. Então, aqui eu coloquei o Império Assírio. A gente tem aqui um mapa, a gente vai ver toda a região que a Assíria conquistou no período do Império Assírio. Porém, se a gente observar, a gente vai ver que aqui Jerusalém é uma região que os assírios não conseguiram conquistar. Então, os assírios até fizeram um cerco em Jerusalém, mas na época de Ezequias, né, por conta do temor dele a Deus, a cidade foi guardada da investida de Senaqueribe. E a gente vai ver aqui Nínive, que é a capital da Assíria. Se vocês verem aqui, tem o rio Tigre. Então, o que acontece? Nínive, ela tinha umas muralhas em volta de 30 metros. Então, nesse período, no período da palavra de condenação de Naum, né, a Babilônia, ela sitiou, ela cercou a cidade de Nínive. Eles se levantaram contra o Império Assírio. Só que por conta das muralhas serem muito altas, 30 metros, eles não conseguiram entrar na cidade. E o que acontece? Naum, ele dá essa palavra profética de destruição por conta da destruição do povo de Israel. E eu coloquei aqui o versículo 1:8, que ele diz: com uma enchente devastadora dará fim a Nínive e expulsará os seus inimigos para a escuridão. Então, o que aconteceu? Realmente houve uma enchente nesse rio, né? Tinha um fosso em volta dessa muralha, e esse rio vai ter uma enchente e que vai encher a cidade, dessa forma que os babilônicos vão conseguir entrar e derrubar a capital da Síria, derrubar a Assíria. Então, essa palavra de Naum, ela realmente se cumpre da maneira como está aqui, através dessa enchente. Então, com uma enchente devastadora, dará o fim a Nínive. E aí a gente entra no esboço do livro. Lá no livro de Naum, ele vai descrever, depois dessa palavra, ele vai descrever a destruição de Nínive, né? Ele vai descrever como aconteceu essa destruição. No capítulo 3, ele vai dar
o motivo, o porquê dessa destruição, por que Nínive está sendo destruída, por que foi decretada essa sentença contra Nínive, e ele encerra dando a palavra a Abacuque. Então, a gente entra no profeta Abacuque, que vai vir depois dele. Então, Abacuque, ele vem do hebraico de abraço, né? Só que essa palavra, ela não tem nada a ver com a palavra dele, porque a palavra dele é uma palavra pesada. É uma palavra pesada contra Judá. Da mesma forma como Naum, ele decreta a destruição de Nínive, ele fala da destruição da palavra de Deus contra Nínive, Abacuque, ele vai vir falar da destruição de Jerusalém. Ele vai vir dizer que Jerusalém vai ser destruída pela Babilônia. Então, a palavra de condenação é contra o povo de Judá. Então, é uma palavra pesada contra Judá. Ele faz o anúncio dessa destruição pela Babilônia. E ele vai ser no reinado já de Jeoaquim. Então, se a gente voltar lá no final, né, dos últimos reis, Jeoacás, Jeoaquim. Depois viria Joaquim e, por final, Zedequias. Então, já no finalzinho, né, no antepenúltimo rei do Reino Sul. Então, já no finalzinho, quase a Babilônia ali, ela já estava se levantando, ela já tinha se levantado contra o reino assírio, ela já estava tomando ali. Então, ele já vem com essa palavra profética. E o tema de Abacuque, apesar dessa palavra de destruição da Babilônia, o tema principal é a fé triunfante. Por quê? Porque no capítulo 1 e 2 ele vai falar sobre manter a fé na tribulação. Então ele vai dizer de como se manter, como o povo deverá se manter com fé nos dias maus que estão por vir, que são os dias de destruição pela Babilônia. E o capítulo 3, ele vai fazer uma oração de gratidão pela restauração, que é a promessa de restauração que ele espera em Deus. Então, ele vem com a palavra de que sabe que vem o juízo, mas que depois do juízo vem a restauração. Então, é o livro da fé triunfante, né? Que mesmo no tempo de dor, manterei a alegria por saber que tem uma promessa para minha vida, tem uma promessa de restauração para minha vida. Então, Abacuque, ele vai vir fechando o seu livro com essa oração de gratidão a Deus. Então, esses 3 profetas, né, são 3 profetas do grupo de profetas menores, que são específicos a Judá, que estão profetizando numa época que o reino norte, o reino de Israel, já tinha sido destruído. Então, não tem como a gente ter dúvida, né? Quando a gente fala de Ageu, de Zacarias, de Malaquias, de Naum, de Sofonias, de Abacuque, não tem como ter dúvida de qual reino eles estão profetizando. Por quê? São profetas que viveram numa época em que o reino norte já havia sido destruído. E esses três são os últimos antes de Jerusalém ser destruída pela Babilônia. São os profetas do finalzinho do Reino Sul. Então, mais para frente, nós vamos ver os outros profetas menores, os profetas específicos ao reino de Judá, que viveram no mesmo período que o reino norte ainda existia, e os profetas menores específicos do reino norte. São os nossos próximos vídeos. Se você tem uma sugestão de vídeo, se você deseja aprender mais sobre algum livro do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, ou se você deseja aprender mais sobre algum conceito ou algum princípio cristão, deixa aqui nos comentários do nosso vídeo que eu vou estar preparando esse vídeo para você.